Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Nesse tutorial, vamos ver como listar dados do banco de dados com o Cake PHP. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. O que vai ser implementado é o seguinte: será apresentado como listar os registros do banco de dados. E para esse tutorial, eu vou utilizar o código-fonte base que foi criado nesse tutorial aqui. Inclusive, eu vou colocar aqui o link no rodapé com o tamanho da fonte maior para você poder visualizar. Então, você pode baixar o código-fonte clicando aqui e depois de você ter baixado, você vai colocar então numa pasta para seguir o mesmo exemplo que eu estou seguindo. Dentro do www, vai criar uma pasta aula e dentro desta pasta aula vai ser aula 1. Então, isso aqui que você vai baixar. Quando você baixar, você vai ter esse resultado aqui, o que foi implementado na aula anterior, onde eu estava listando os produtos. Mas foi feito com o Bake Cake. Agora, nesse tutorial, eu vou explicar como que funciona, porque no tutorial anterior utilizamos o Bake e ele simplesmente gerou para nós todo o código. Para começarmos, vamos no nosso banco de dados, vamos criar uma tabela chamada Users. Lembrando, no Cake PHP deve ser criado a tabela no plural. Aqui vou colocar 6 colunas, então vai ter o ID, primeira coluna ID, vai ser do tipo inteiro. Vou deixar aqui como chave primária e ele vai ser autoincrementa. Vou colocar a coluna nome, vai ser varchar 220. Depois a coluna e-mail, que também vai ser varchar 220. Em seguida, quando ele foi criado, vai ser data time. E em seguida, quando ele foi modificado, também data time. Somente a diferença é que o último eu coloco como nulo, porque ele não é obrigatório ser preenchido. Vou agora salvar. Vou inserir dois dados nele, então vou aqui inserir. Vou colocar um nome, vou colocar um e-mail. A data quando foi criado é obrigatório. E agora mais um segundo, só para termos dois registros. Nome, agora o e-mail. Em seguida, quando ele foi criado. Vou executar. Então, agora eu tenho esses dois registros. Agora, esses dois registros eu quero listar. Então, para fazer isso, eu vou aqui no meu Cake PHP, vou no diretório source, e aqui o diretório source ele trabalha no modo MVC, Module, View e Controle, onde temos a View, que é apresentado ao usuário, que é apresentado o resultado, onde o usuário visualiza, e a Model, que é responsável em buscar as informações no banco de dados. Mas agora, quando que se deve buscar no banco de dados, a Model não sabe. Quando deve ser apresentado ao usuário, a View também não sabe. Quem determina qual View e qual Model é a Controle. Então, é a Controle que determina qual Model que deve ser carregada e qual View. Então, primeira coisa, vamos na nossa Controle, vamos criar um novo arquivo, New File. Aqui vou criar o nome do arquivo Users. Então, primeira letra em maiúsculo, no plural. Agora, controller, para me identificar aonde que eu estou colocando. Então, é nosso PHP. Já criei aqui, vou abrir o PHP, pegar o namespace, ele está no app/controller. Agora, eu preciso incluir o controller para ele poder carregar corretamente o autoload, então controller, app controller. Agora eu vou criar meu class users, o mesmo nome do nosso arquivo, controller, e vou estender, extend, a app controller. Por isso que eu inseri ali em cima que eu coloquei aqui para ele poder fazer corretamente o autoload, porque eu estou incluindo ele, app controller. E vou agora aqui criar meu public function e vai ser a nossa página index.
Vou abrir e fechar aqui. E agora vou ver o resultado. Para mim ver o resultado, eu simplesmente coloco aqui o nome da nossa controller. Somente aqui o user, eu não preciso colocar o controle. E como eu estou no index, também não sou obrigado a colocar o index. Então esse é meu caminho, users, como eu falei, e não preciso colocar o index. Pronto, ele já carregou. A página users, somente ele apresentou um erro informando que ele não encontrou o index.ctp. Então, confirme se já está criado o arquivo user index.ctp no seguinte diretório, neste diretório aqui, source template. Então, vamos precisar acessar o source template, depois criar a pasta users, vamos ver, source template, e aqui dentro do template vamos criar um new folder chamado users. Pronto, já criei aqui o users. Agora eu preciso criar a view index.ctp, extensão CTP. E vou aqui criar new file, vou colar aqui index.ctp, dar um enter e está aqui. Então, criei o meu arquivo index.ctp. Vamos ver agora aqui. Agora ele não apresentou erro nenhum, somente não apresentou nenhuma informação. Vamos agora no nosso controller ver como que eu passo da controller para a nossa view informações. Vou criar uma variável usuário e ela vai receber um nome de usuário. Coloquei aqui o nome César. Agora eu vou passar para a view. Coloco this. Agora eu vou setar. Set. Abro parênteses. Vou criar um array de informações. Então, primeira posição chamada usuários. Ela vai receber o que estiver dentro da variável cifrão usuário. Esta variável aqui. Então, é a mesma variável. Ponto e vírgula. Agora eu vou, na nossa view, recuperar essas informações. E para mim recuperar, eu vou abrir o PHP e só vou dar um vardump só para vermos o resultado. Vardump na usuários. Então, eu estou dando um vardump nesse daqui, usuários, correto? Vamos ver agora o resultado. Podemos ver que ele passou o valor da controller para a nossa view. Ok, já vimos como que ele passa. Agora precisamos buscar as informações no banco de dados. Então, eu já vou comentar aqui. Para buscarmos as informações no banco de dados, precisamos ir para a nossa model. Então, vou aqui abrir a model. E aqui dentro da model temos entity, que o que ela é responsável? Ela é responsável em buscar as informações no banco de dados. Então, é aqui que vamos criar, aqui no nosso entity. Mas temos também a table. E a table é responsável por fazer a validação. Como vamos só listar, não vamos validar, então vamos deixar o table sem fazer agora. Vamos aqui no entity, eu vou criar um new file, e esse arquivo vai ser chamado users.php, no singular. Vou dar um enter. Vou abrir agora o PHP. Vou também já inserir o namespace app. Agora eu vou estar na model, então é model. Eu vou abrir agora o entity. Preciso agora incluir, então, também o autoload. Então, nosso ORM/entity. Vou agora colocar o class, o nome da nossa modules, extend a nossa entity, porque já fizemos o autoload ali em cima. Fizemos aqui, incluímos através do use. Agora, eu vou determinar quais são as colunas que eu vou poder acessar. Então, eu vou colocar aqui public, cifrão, quais eles vai poder acessar. Então, eu vou criar aqui um array, determino o nome da coluna, e em seguida eu vou informar se eu quero que ele traga ou não. True, eu quero que ele traga informação, false, não. Agora, eu vou colocar as outras colunas, vamos ver quais são as outras colunas, nome, e-mail, quando foi criado e quando foi modificado. Portanto, temos nome, e-mail, e quando ele foi criado e quando ele foi modificado.
Deixei eles todos true. Caso eu colocasse false, ele não iria trazer as informações, mas como eu quero que ele traga todas, então eu vou deixar true. Montamos a nossa models, responsável em buscar as informações no banco de dados. Agora vamos montar a nossa controle, que é responsável em apresentar as informações para o usuário. Vou criar uma variável chamada usuários e ela vai receber. Eu vou pegar o this, depois o nome da nossa models, em seguida find, que eu quero que ele busque as informações, e vou colocar aqui all. Aqui poderia ter colocado outras condições. Eu vou colocar all porque eu quero que ele traga todas as informações. Agora eu só vou setar para enviar para a nossa view. This set. Então vou criar aqui o array, posição usuários, vai receber o que estiver dentro da variável cifrão usuários. Esta variável aqui, portanto, a posição usuários vai receber tudo que estiver dentro desta variável. Esta variável aqui, que eu estiver vindo, tudo que estiver vindo do banco de dados, e aqui onde eu coloquei all para ele selecionar todas as informações. Portanto, já estou setando para a nossa view as informações. Agora, na nossa view, eu estou dando um var dump e ele já vai funcionar. Vamos ver o resultado. Está aqui o resultado. Ele trouxe o nome, o e-mail, em seguida, novamente, nome e e-mail. Como eu falei para ele trazer todas as informações, ele trouxe corretamente ID, nome, e-mail, quando foi criado, quando ele foi modificado, está nulo. Somente aqui eu tenho outra maneira de enviar essas informações, e é o recomendado. Ao invés de eu utilizar aquele array daquele modo, eu coloco this set e vou compactar, compact. E agora aqui os var name eu posso colocar, por exemplo, usuários, o mesmo nome da nossa variável, usuários, então eu coloco aqui usuários. Eu poderia colocar vírgula e mais informações, mas aqui somente tem usuários, então eu vou deixar usuários. Se viermos ver, o resultado é o mesmo. Utilizando o compact é o recomendado. Ok, agora vamos listar essas informações. Vou colocar aqui um título, H3. Já vou finalizar esse H3. Vou colocar aqui lista de usuários. Aqui eu estou utilizando o package empty. Então, o que ele facilita? Então, eu vou colocar aqui um comentário. Instalar o package. Então, você já pode instalar o package empty, que ele facilita. Por que ele facilita? Por exemplo, agora aqui eu preciso criar uma tabela. Então, eu coloco table. Depois, eu preciso criar o cabeçalho. Faço isso daqui. Coloco tr, depois eu tenho dentro de cada linha um th, este é o HTML básico, e multiplico por 4, porque eu quero 4th. Depois eu tenho o tbore, em seguida o tr, e o th a mesma coisa, vou multiplicar por 4. Eu vou copiar isso daqui, Ctrl C, agora você vai dar um Ctrl E, pronto. Ele já criou o HTML. Então, por isso que eu falei para você instalar o package empty, que ele facilita. Então, eu vou colocar aqui o atalho, que é Ctrl CTR mais E, Ctrl, e agora a instrução que eu utilizei. Table, theader, tr, th multiplicado por 4, 4 vezes, legal. Tbore, novamente, tbore, viu como que isso facilita a implementação. Agora, primeiro o título é o ID, depois temos o nome, em seguida é o e-mail e por último é as ações. Vou salvar, vamos ver como está ficando agora. Está aqui, ó. ID, nome, e-mail, as ações. Não imprimiu porque eu ainda não informei para ele imprimir. Eu vou comentar esse var dump aqui debaixo. Para mim imprimir, eu preciso percorrer o array. Para fazer isso, eu vou utilizar o for each. Então, abri o for each. Primeiro, vou pegar o nome
da nossa variável que possui as informações e agora a variável que vai ter um único usuário. Então, plural porque tem todos os usuários, singular porque somente tem um usuário só. Vou já finalizar o for it. Aqui embaixo, abrir o PHP and for it. Fecho o PHP. Pronto, agora já estarei percorrendo for it. Vamos ver agora aqui. Ele vai trazer a linha. Legal, ele trouxe a linha, só não imprimiu nenhuma informação porque não solicitei. Só a diferença é que aqui está o erro que eu coloquei depois do TR, é antes do TR, e aqui a mesma coisa. O TR é dentro do for it. Aqui vou abrir o PHP, vou pegar agora o meu singular, aqui onde está o usuário, eu vou dar um eco. Agora eu vou informar o que eu quero desta posição deste usuário. Eu quero então o ID. Então eu coloco o nome da coluna. Vamos ver agora aqui. ID. Imprimiu o ID 1, 2. São essas informações que temos no banco de dados. Agora vou copiar aqui e vou colocar as próximas colunas. Então o próximo é o nome e o e-mail. E aqui as ações. Quais são as ações que eu vou querer? São essas aqui: visualizar, editar e apagar. Eu vou já colocar aqui dentro do TH. Aqui vai ser o ver, aqui vai ser o editar e aqui vai ser o apagar. Salvei. Vamos ver. Realmente ele listou o nome, o e-mail e as ações ainda não colocamos, simplesmente colocamos um texto fixo, ver, editar e apagar. Isso vamos fazer nos próximos tutoriais. Mas o objetivo desse tutorial era apresentar como listar, então eu já apresentei como listar, apresentei como que ele funciona, então a model, aqui eu coloco o nome das colunas, eu determino quais as colunas que eu quero buscar, aqui na minha controle eu monto minha query, aqui eu informo, posso colocar condições, por exemplo, aqui eu coloquei para ele trazer todos, eu poderia colocar o first para trazer o primeiro, aqui eu apresentei o compact para mim poder passar vários arrays, e aqui eu já imprimi, então apresentei na nossa view como imprimir. E o nosso resultado foi esse daqui. Legal, então já listamos os usuários. Só lembrando, caso você queira baixar o código-fonte desenvolvido nesse tutorial, pode baixar através do link disponível abaixo do vídeo. Gostou do tutorial? Inscreva-se no nosso canal para receber mais tutoriais. No próximo tutorial, vamos ver como montar um formulário para cadastrar com o Cake PHP. Até o próximo tutorial.